Josephine Calloway soube que tinha perdido o emprego antes mesmo de seus dedos tocarem o botão prateado do elevador. Não foi nada que eles disseram em voz alta. Foi o silêncio, o tipo de silêncio que cai como uma pedra em água parada, no exato segundo em que ela mencionou seus gêmeos. Ela estava no saguão de mármore polido da Kensington Holdings, na Avenida Michigan. Uma pasta de couro sintético desgastada estava pressionada sob seu braço. E a rejeição pesava em seu peito como algo frio e afiado que ela não conseguia arrancar. Ao redor dela, o saguão zumbia com a crueldade particular das pessoas que pertenciam àquele lugar. Saltos de grife estalavam contra a pedra. Telefones estavam colados às orelhas. O prédio inteiro respirava ambição por suas veias de ar-condicionado. E Josie sentia em cada osso dolorido que era uma mancha naquele mundo de vidro e eficiência fria. Ela viu tudo acontecer em tempo real, por trás dos olhos do entrevistador. Os sorrisos educados que não chegavam a ser genuínos. Os acenos de cabeça rígidos. E aquela mudança quase imperceptível de postura no momento em que ela explicou os 4 anos ausentes em seu currículo. Meu marido foi embora quando eu estava grávida de 7 meses, ela disse. Sua voz era firme, mais fina como um arame. E eu fiquei porque meus filhos precisavam de mim mais do que qualquer empresa jamais precisaria. Um lampejo de pena cruzou a mesa e depois desapareceu por trás da aritmética da lógica corporativa. Porque naquela máquina, lacunas significavam risco, sacrifício significava um passivo. E uma mãe solteira de gêmeos, com 27 anos, não se encaixava no projeto para um cargo de operações de alta pressão. Não dentro de um império cujo poder real corria mais sombrio do que qualquer anúncio de emprego ousaria sussurrar. Naquela manhã, seu filho Theo tinha olhado para ela com seus olhos grandes e sérios. Sua respiração estava um pouco áspera por causa do frio do inverno. Ele disse que, quando a mamãe conseguisse o emprego, eles poderiam finalmente comprar o inalador que não tinha gosto de moedas. E ao lado dele, a pequena Margot empurrou seus óculos grossos para cima do nariz e declarou com a certeza absoluta de uma criança de 4 anos que a mamãe venceria. Porque a mamãe sempre vence. Agora, Josie saía para a tarde amarga de Chicago. O vento do lago cortava seu blazer de brechó. E a matemática que ela fazia todas as noites sem dormir começou seu ciclo implacável. O aluguel estava atrasado há 14 dias. O aviso de despejo estava sobre o balcão. A recarga do inalador de Theo vencia na próxima semana. A consulta de vista de Margot não podia esperar. E o dinheiro escorria mais rápido do que ela jamais admitiria em voz alta. Ela aceitaria qualquer coisa. Turnos da madrugada, esfregar chãos, lavar pratos durante a noite até suas mãos se abrirem. Qualquer coisa honesta que mantivesse seus filhos alimentados e abrigados. Então uma voz cortou o ar frio atrás dela. Senhorita Calloway. E houve passos, não correndo, porque homens como ele nunca corriam, mas se movendo com o tipo de passada que fazia a calçada parecer pertencer somente a ele. Se esta história já te fisgou, clique no botão de curtir. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para aquela calçada congelante na Avenida Michigan, onde Josie se virou e ficou cara a cara com o homem mais perigoso de Chicago. Josie se virou lentamente. Seus olhos se estreitaram sob o fraco sol da tarde, refletido nos painéis de vidro da torre. O homem à sua frente parecia que alguém tinha cortado um pedaço da escuridão do coração da cidade e o vestido com um terno feito sob medida. Ele era alto, tão alto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo. E todo o seu corpo emanava um tipo de autoridade silenciosa que ela nunca tinha sentido em ninguém. Não a autoridade de um executivo atrás de uma mesa assinando papéis, mas o tipo que engrossava o ar ao redor e fazia os pedestres se desviarem inconscientemente, sem entender o porquê. Seu rosto parecia esculpido por uma lâmina. Uma mandíbula afiada, maçãs do rosto altas, e ao longo do lado esquerdo dessa mandíbula, uma cicatriz tênue descia de debaixo da orelha em direção ao queixo. Era mais clara que sua pele, mas ainda nítida o suficiente para contar a história de alguma noite da qual ele não deveria ter sobrevivido. Seus olhos foram o que fez Josie parar de respirar por um instante. Eram de um azul acinzentado, como o lago Michigan em dias nublados, e eles não a olhavam como as pessoas olham para uma candidata que falhou em uma entrevista. Eles a liam camada por camada, como se estivessem virando as páginas de um livro com o olhar,
e decidindo se valia a pena continuar. Josie percebeu que este era o homem que se sentou em silêncio absoluto no canto mais distante da mesa de conferência durante toda a entrevista. O homem cujo nome ela não sabia e que ninguém apresentou. O homem que ela quase tinha esquecido que existia até aquele momento. Atrás dele, a uns 10 passos de distância, outro homem estava parado, congelado, com uma expressão que Josie só poderia descrever como puro espanto. Ele era enorme. Tinha um pescoço como o tronco de uma árvore. Seus ombros eram tão largos que o paletó preto se esticava lá até o limite. Ele parecia o tipo de homem nascido para ficar entre as balas e seu chefe. Mas naquele momento, ele estava ali parado, com a boca ligeiramente aberta. Ele olhava a cena à sua frente, como se estivesse vendo o sol nascer no oeste. 2 jovens assistentes caminhavam mais atrás. Suas gravatas estavam perfeitamente retas e seus rostos pálidos. Eles trocavam olhares como pessoas que acabaram de ver o impossível acontecer bem debaixo de seus narizes. Naqueles poucos segundos, Josie entendeu que, mesmo sem saber quem era aquele homem, o fato de ele estar ali na calçada, com a gravata ligeiramente torta e o botão de cima do terno desabotoado, era algo que nunca tinha acontecido antes. E todos atrás dele estavam tentando entender o porquê. Ele estendeu a mão e nela estava sua velha e gasta pasta de documentos de couro sintético. A mesma que ela tinha deixado para trás na mesa de conferência quando saiu apressada e envergonhada, sem nem perceber. Ela piscou, olhando para a pasta, depois olhou de volta para ele. Ela estendeu a mão para pegá-la, mas ele não a soltou. Seus dedos longos e firmes ainda seguravam a borda da pasta. Não com força, mas sem intenção de liberá-la. E Josie sentiu uma pequena corrente percorrer seu braço, no exato ponto onde a distância entre seus dedos havia diminuído para apenas alguns centímetros. Ela ergueu o olhar e o encarou diretamente nos olhos pela primeira vez a essa distância. E naqueles olhos azul acinzentados, ela não viu bondade e não viu crueldade. Ela viu algo como uma curiosidade contida, como se ele estivesse se perguntando sobre ela de uma forma que nem ele mesmo esperava. Ele disse 2 palavras: "Caminhe comigo." Sua voz era baixa, completamente calma, sem subir nem descer. Mas não era um convite. Josie percebeu isso instantaneamente, pelo instinto de alguém que aprendeu a ler o perigo quando vivia com Bryce. Era uma ordem, apenas envolta no veludo mais macio que ela já tinha ouvido. E ela sabia que podia dizer não. Mas também sabia que seus pés já tinham começado a se mover atrás dele, antes que sua mente tivesse tempo de decidir. Eles caminharam pela Avenida Michigan em silêncio pelos primeiros 30 segundos. E esses 30 segundos se estenderam como uma vida inteira. Josie caminhava à sua esquerda, com a pasta de documentos agora segura em sua mão. No entanto, ela a segurava como se segura uma boia salva-vidas no meio do mar. Enquanto isso, o homem ao seu lado se movia com a passada firme e sem pressa de alguém acostumado a ser dono de cada estrada em que pisava. O vento do Lago Michigan soprava contra eles, trazendo aquele frio úmido que pertence ao fim do inverno. Josie teve que segurar as 2 abas de seu colete de brechó para que ele não batesse descontroladamente, enquanto ele caminhava como se o vento não ousasse tocá-lo. Atrás deles, Hector Vance mantinha exatamente 10 passos de distância, tão preciso quanto uma linha desenhada com uma régua. Seus olhos varriam cada transeunte com a vigilância de um animal há muito acostumado a guardar seu território. No entanto, de vez em quando, seu olhar ainda se voltava para o chefe com uma confusão que ainda não havia desaparecido. Então o homem falou, e sua primeira pergunta não foi o que Josie esperava. Ele não perguntou sobre diplomas. Ele não perguntou sobre experiência em gestão. Ele não perguntou nada que um manual de recursos humanos listaria como necessário. Ele perguntou por quê. Durante toda a entrevista, ela foi a única que perguntou sobre a taxa de acidentes dos trabalhadores do turno da noite. Josie quase tropeçou na beirada da calçada com um choque. Ela olhou para ele, procurando um traço de zombaria ou uma armadilha. Mas seu rosto era impassível como pedra. Apenas aqueles olhos azul acinzentados olhavam para a frente, enquanto de alguma forma ainda a mediam milímetro por milímetro. Ele continuou, sua voz ainda baixa e uniforme como água correndo sobre rocha. Ele disse que ela também foi a única que perguntou por que os funcionários do turno da noite nos centros de distribuição da empresa estavam se demitindo em massa depois de apenas 6 meses.
Enquanto os outros 17 candidatos, armados com mestrados de escolas de negócios de elite, falavam apenas sobre otimização de rotas, margens de lucro líquido e ações preferenciais. Josie engoliu em seco, sua garganta seca e áspera no frio. Ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia ter dito o que ele queria ouvir. Ela poderia ter interpretado o papel da candidata obediente que sabia seu lugar. Mas ela já tinha perdido este emprego e não tinha mais nada a perder, exceto a verdade. E a verdade era a única coisa que ela ainda tinha forças para carregar. Ela disse que, antes de ter um filho, ela gerenciou um pequeno centro de distribuição por 3 anos. Não do tipo escondido dentro de uma torre de vidro, mas do tipo com um telhado de zinco que assava no verão e congelava no inverno. Lá, ela sabia o nome de cada motorista de caminhão. Sabia qual esposa estava prestes a dar à luz e qual filho estava prestes a começar a primeira série. Ela disse que viu o que acontecia quando os trabalhadores eram esgotados e descartados. Eles não apenas se demitiam, eles levavam sua experiência com eles. Eles levavam seus relacionamentos com os clientes. Eles levavam a lealdade que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar de volta. E o custo de contratar e treinar substitutos era muitas vezes maior do que o custo de tratar as pessoas que você já tinha com decência. Ela fez uma pausa por um instante e depois falou para o ar à sua frente, porque não ousava se virar para os olhos dele quando disse: "As pessoas não são carga, senhor." Eles deram mais 10 passos em silêncio. 15 passos, 20 passos. Josie contou cada um porque precisava de algo para fazer para não enlouquecer naquele silêncio. E ela tinha quase certeza de que tinha dito a coisa errada. Que ele pararia, daria um aceno educado e depois desapareceria em um reluzente Maybach preto e ela nunca mais o veria. Mas ele não parou. Ele falou, seu tom ainda nivelado. No entanto, algo mudou na borda das palavras, tão sutil que ela quase não percebeu. Como se ela tivesse roçado em uma ferida que ele mantinha coberta por muito tempo. Ele disse que 17 pessoas com currículos perfeitos e credenciais internacionais se sentaram naquela mesma cadeira durante toda essa semana. E nenhuma delas, nenhuma sequer, tinha feito uma única pergunta sobre os seres humanos que realmente levantavam a carga, dirigiam os caminhões e suavam para manter essa máquina funcionando. Sua mandíbula se contraiu ligeiramente na última frase, e Josie não sabia dizer se era raiva, tristeza ou ambos. Mas ela sabia que sua resposta não tinha desaparecido no ar. Tinha tocado algo dentro daquele homem. Algo que talvez ele nem esperasse que ainda existisse. Então ele fez a última coisa que Josie jamais esperaria. Ele falou sobre seu filho. Não houve aviso, nenhuma transição suave entre a história dos 17 candidatos e a história de um menino de 8 anos. Ele simplesmente começou, como se alguma trava dentro dele tivesse se aberto, e nem ele pudesse controlá-la. O nome do seu filho era Flynn, de 8 anos, e o menino tinha parado de convidá-lo para qualquer coisa na escola há 2 anos. Josie diminuiu o passo pela metade, mas não parou completamente. O instinto lhe dizia que se ela parasse, ele também pararia. E se ele parasse, a porta que acabara de se entreabrir se fecharia para sempre. Ele disse que 2 anos atrás, a escola de Flynn apresentou a peça de fim de ano. E Flynn tinha sido escolhido para interpretar uma árvore. Apenas uma árvore com 2 falas. Mas o menino praticou aquelas 2 falas todas as noites por 3 semanas. Ele ficava em frente ao espelho em seu quarto, com os braços esticados como galhos. E todas as noites ele perguntava se o pai viria. E todas as noites ele dizia que sim. Sua voz não mudou enquanto ele contava, ainda baixa e plana como um lago congelado. Mas Josie percebeu que ele tinha parado de olhar para a frente e estava encarando a calçada, o espaço entre seus passos. Como se a história fosse pesada o suficiente para puxar até mesmo seu olhar para baixo. Ele disse que, na noite da peça, ele estava em Las Vegas, em um quarto de hotel no último andar, lidando com o que ele chamava de negócios. E tanto Josie quanto ele entenderam que não era o tipo de negócio que aparece em um relatório anual. Ele disse que dizia a si mesmo todas as noites naquele quarto de hotel que estava fazendo tudo por Flynn, pelo futuro da criança, para que seu filho nunca tivesse que passar por nenhuma necessidade. Então ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo suficiente para 3 pessoas passarem por eles na calçada sem reconhecer que o homem no terno caro segurava metade das rotas de frete do meio-oeste em suas mãos.
Quando ele falou novamente, sua voz afinou um pouco, só um pouco. Mas Josie ouviu claramente, porque ela era alguém que aprendeu a ouvir o que as pessoas escondem sob suas palavras. Eu dizia a mim mesmo que era tudo por ele disse. Mas ele parou de acreditar nisso antes de mim. Algo se apertou no peito de Josie. Não era pena. Ela não ousaria ter pena de um homem como este, e ela suspeitava que ele consideraria a pena um insulto. Mas era reconhecimento, porque ela ouviu a dor dentro daquela frase, a dor de um pai que trocou presença por riqueza. E então percebeu que a criança não precisava de dinheiro. Precisava do pai sentado na plateia, aplaudindo uma árvore com duas falas. Ele ergueu o rosto e a cicatriz ao longo de sua mandíbula esquerda captou a luz da tarde por um segundo, antes que a sombra do prédio a engolisse. Ele disse que queria que ela voltasse. Josie pensou que tinha ouvido errado, porque o vento do lago Michigan rugia em seus ouvidos. Ele disse de novo, mais claramente, que estava oferecendo a ela o cargo de gerente de operações. Um salário que era o dobro do número que ela esperava quando entrou no prédio naquela manhã. Horário realmente flexível, não do tipo escrito no papel e nunca usado na vida real. Ela sairia às 5 da tarde e nenhuma alma na empresa teria permissão para perguntar por quê. Josie ficou imóvel na calçada da Avenida Michigan, o vento ainda cortando seu casaco. Mas ela não sentia mais frio, porque todo o seu corpo tinha ficado dormente com algo que ela não ousava chamar de esperança. Porque a esperança a tinha traído muitas vezes. Ela olhou para ele e perguntou com uma voz que tremia tanto que ela se odiou pelo tremor. Por que eu? Não era uma pergunta educada, nem falsa humildade, mas uma necessidade real de entender por que um homem como ele perseguiria uma mãe solteira por uma calçada para lhe entregar o que o mundo inteiro acabara de lhe recusar. Ele olhou para ela e, pela primeira vez desde que a conversa começou, Josie viu o canto de sua boca se mover. Não era um sorriso, não exatamente isso, mas um sinal de que, sob o gelo, ainda havia algo que não tinha congelado completamente. Porque minha empresa precisa de alguém que se lembre por que fazemos tudo isso. Em primeiro lugar, ele disse. E Josie ouviu naquela frase não apenas uma oferta de emprego, mas a confissão de um homem que havia esquecido a resposta para essa mesma pergunta há muito tempo. Naquela noite, Josie empurrou a porta de madeira empenada de seu apartamento-estúdio na Zona Sul, e o cheiro de macarrão com molho de tomate enlatado invadiu seu nariz como um abraço familiar. Marta estava no fogão, com seu avental floral desbotado amarrado na cintura, mexendo a panela. Seus olhos se desviavam por cima do ombro para observar os gêmeos sentados no chão da sala. Eles rabiscavam no verso de um folheto de supermercado, porque o papel de desenho tinha acabado na semana passada. Margot olhou para cima primeiro. Seus óculos grossos deslizaram pela ponte de seu nariz, como sempre. E seus grandes olhos por trás das lentes se iluminaram quando ela viu sua mãe entrar pela porta. Theo olhou para cima logo depois da irmã. Sua respiração ainda estava um pouco pesada no ar frio do apartamento, porque o aquecedor só funcionava com metade da potência. Ele encarou a mãe com uma expressão séria demais para uma criança de 4 anos. O olhar de uma criança que aprendeu a ler os rostos dos adultos antes de aprender a ler o alfabeto. Josie colocou sua velha e gasta pasta de documentos sobre a mesa da cozinha, lentamente e deliberadamente deixando uma pausa florescer. Então ela olhou para seus filhos com o rosto mais solene que conseguiu manter. Acho que não consegui, ela disse. E sua voz estava tão firme que ela quase acreditou em si mesma. O rosto de Margot caiu na mesma hora, seus pequenos lábios começando a se apertar. E Theo não disse uma palavra, mas seus ombros caíram ligeiramente, como se a gravidade tivesse dobrado em um único instante. Marta se virou do fogão, ainda segurando a colher de pau. Seus olhos estavam em Josie com a compaixão paciente de alguém que viveu quase 70 anos e que viu fracassos suficientes para saber que eles não matam ninguém a menos que se permita. Então Josie abriu um sorriso, o mais largo que ela usava desde o dia em que viu seus bebês pela primeira vez através do vidro da incubadora. E ela disse que seu chefe a perseguiu até a rua para chamá-la de volta. A boca de Margot se abriu, seus olhos enormes por trás dos óculos, e então ela gritou com a voz aguda e estridente que só uma criança de 4 anos consegue fazer. Igual nos filmes, mamãe. Igual nos filmes. Então ela se jogou nas pernas da mãe com toda a força de seu corpo minúsculo. E Theo correu atrás dela,
com os braços curtos envolvendo a cintura de Josie. Seu rosto estava pressionado contra a barriga dela, enquanto Josie sentia sua respiração quente e ofegante através do tecido de sua camisa. Martha ficou perto do fogão, com a colher de pau ainda na mão, e não disse nada. Ela apenas levantou o canto do avental para enxugar a beirada do olho lentamente. Depois, voltou a mexer o macarrão como se nada tivesse acontecido. Mas seus ombros tremiam, e Josie sabia que ela estava chorando do jeito que as pessoas mais velhas choram, quando aprendem a esconder as lágrimas dentro de gestos comuns. Eles jantaram na pequena mesa dobrável. Os quatro, na sala onde a luz piscava porque a lâmpada estava prestes a queimar. E o macarrão com molho enlatado tinha um gosto melhor do que qualquer refeição que Josie conseguia se lembrar, porque tinha o gosto de algo que ela quase tinha esquecido, o cheiro da esperança. Tarde da noite, quando Theo e Margot dormiam na cama de solteiro que os três compartilhavam. Margot estava encolhida como um pequeno gato, e Theo estava deitado de costas com uma mão no peito, segurando seu inalador de asma por perto, por hábito. Josie ficou deitada, olhando para o teto rachado, e pela primeira vez em anos, lágrimas caíram em seu travesseiro, de alívio em vez de desespero. Mas mesmo naquele momento, quando tudo deveria ser perfeitamente doce, algo se agitou no fundo de sua caixa torácica. Um mal-estar sem nome, como um sino muito fraco tocando em um quarto escuro, sem que ela conseguisse encontrar de onde vinha o som. Ela se lembrou daqueles olhos azul acinzentados, da maneira como eles aliam como um contrato em busca de cláusulas ocultas. Ela se lembrou de como o ar ao redor dele se adensava com um poder que não podia ser explicado apenas por dinheiro e título. Ela se lembrou da maneira como Hector Vance ficava atrás dele, com a postura de um soldado, não de um assistente. E no escuro, ela se perguntou por qual porta acabara de passar. Porque algumas portas parecem uma fuga, mas na verdade são uma entrada. E uma vez que você as cruza, o caminho de volta nunca é tão simples quanto virar nos calcanhares. Na primeira segunda-feira de manhã, Josie pisou no centro de distribuição da Kensington Holdings, nos subúrbios ao sul de Chicago. Ela entendeu imediatamente que aquele lugar não funcionava com base em procedimentos ou em um manual do funcionário. Funcionava com base no medo. O complexo se estendia como uma pequena cidade de aço e concreto. Os telhados dos armazéns eram tão altos que engoliam todos os ecos. Centenas de caminhões estavam alinhados no pátio como rebanhos de bestas de ferro adormecidas. E tudo se movia com a precisão fria de uma máquina com a corda um pouco apertada demais. Hector Vance a encontrou no portão principal. O mesmo casaco preto esticado sobre seus ombros largos. Ele a guiou por cada área sem um mapa, porque era óbvio que ele conhecia aquele lugar como a palma da sua mão. Cada canto, cada porta, cada ponto cego que as câmeras não alcançavam. A primeira coisa que Josie notou não foi a escala maciça das baias de armazenamento ou as linhas de triagem automatizadas que funcionavam sem pausa. Foi a maneira como as pessoas reagiam quando Hector passava. Os trabalhadores abaixavam a cabeça. Não era o aceno educado que colegas de trabalho dão um ao outro, mas a reverência de alguém que aprendeu, por dura experiência, que encontrar os olhos daquele homem não era algo que se fazia. Ninguém parava para conversar. Ninguém sorria. Ninguém sequer olhava para cima por muito tempo. Eles se afastavam, abriam espaço e depois voltavam direto ao trabalho com os olhos grudados no chão de concreto. Hector não deu sinal de que algo estava fora do comum. E Josie pensou que talvez para ele essa fosse simplesmente a ordem natural do mundo. Como a água correndo morro abaixo e o sol nascendo no leste. Ele a levou pelas docas de carregamento, pela seção de triagem, pela área de embalagem. Depois, parou em frente a um longo corredor com 3 portas de aço no final. Cada uma com sua própria fechadura eletrônica e sua própria câmera de segurança. Daqui em diante você não precisa se preocupar, disse Hector. Seu tom era neutro e não carregava ameaça na superfície. Mas Josie ouviu o que não foi dito com clareza perfeita. Não pergunte, não abra, não fique curiosa, se quiser continuar acordando todas as manhãs ao lado de seus 2 filhos. Ela assentiu com o rosto calmo e memorizou a posição exata daquelas 3 portas. Da maneira que alguém faz quando viveu perto de coisas que não tem permissão para saber, mas ainda precisa saber para sobreviver.
Naquela tarde, Josie fez algo que nenhum gerente antes dela claramente jamais havia feito naquele lugar. Ela entrou no chão do armazém, não para inspecionar com uma prancheta e uma expressão gélida, mas para caminhar entre as fileiras de prateleiras, para parar ao lado de cada grupo de trabalhadores e para perguntar seus nomes. Muitos deles a olharam como se ela fosse uma criatura estranha. Alguns até deram meio passo para trás por reflexo, como se a pergunta "Qual é o seu nome?" pudesse ser uma armadilha. Mas Josie permaneceu paciente. Ela perguntou nomes, perguntou há quanto tempo estavam ali, perguntou a idade de seus filhos. Perguntou se o turno da noite os desgastava, perguntando com a voz de alguém que realmente queria a resposta, em vez de alguém preenchendo um formulário de pesquisa. Pouco a pouco, alguns rostos começaram a se soltar. Algumas respostas se tornaram mais longas do que 2 palavras. E no final do dia, Josie havia memorizado mais de 20 nomes, junto com pelo menos um detalhe sobre a família de cada pessoa. Mas a conversa que a manteve acordada naquela noite não foi com nenhuma daquelas 20 pessoas. Foi com Red, um homem de meia-idade de pele escura, cabelos salpicados de cinza. Suas mãos eram endurecidas por 20 anos descarregando frete no armazém frio. Um homem que esperou até Josie passar pelo canto mais vazio, perto do final do turno, antes de puxar levemente sua manga. Ele falou muito rápido e muito baixo, seus olhos piscando em direção à câmera do teto. Ele disse que algumas noites, caminhões chegavam às 2 ou 3 da manhã e não estavam em nenhum cronograma de distribuição. Que os trabalhadores do turno da noite recebiam ordens para desviar o olhar e não perguntar o que os reboques carregavam. Que alguém tinha perguntado antes, e essa pessoa desapareceu da lista de funcionários na manhã seguinte, como se nunca tivesse existido. Nenhuma carta de demissão, nenhum adeus, nada. Apenas um nome apagado da folha de ponto, e ninguém ousou mencioná-lo novamente. Josie sentiu sua espinha gelar da base do crânio até a parte inferior das costas. Um frio que não vinha das câmaras frigoríficas, mas de algum lugar dentro dela. No entanto, ela manteve o rosto firme, agradeceu a Red com os olhos e continuou a andar com a passada uniforme e medida de alguém que não deixaria transparecer que acabara de vislumbrar o contorno de algo muito mais sombrio do que qualquer coisa para a qual ela se preparara para enfrentar. 2 semanas depois que Josie começou o trabalho, Pax a chamou para o terraço do prédio da Kensington às 7 da noite para discutir a estratégia de pessoal. E quando as portas do elevador se abriram, Josie entendeu que aquilo não era uma sala de conferências. Era um restaurante particular, do tipo sem placa, sem menu público, sem número de telefone para reservas. O tipo que ela tinha visto em filmes e nunca acreditou que fosse real. A sala ficava no último andar, com uma parede inteira de vidro voltada para o horizonte de Chicago ao pôr do sol. As luzes da cidade começavam a piscar uma a uma, como estrelas caindo para cima. E havia apenas uma única mesa posta no centro. Toalha de linho branca, velas, 2 taças de vinho já servidas e uma garrafa que Josie supôs custar tanto quanto 3 meses de seu aluguel. Pax já estava lá, com o paletó do terno pendurado nas costas da cadeira. As mangas da camisa estavam arregaçadas, mostrando antebraços fortes e uma pequena tatuagem na parte interna do pulso que Josie nunca tinha notado antes. Algo que parecia um caractere que ela não conseguia ler à luz de velas. Ele se levantou quando ela chegou, puxou a cadeira dela com a cortesia sem esforço de alguém a quem ensinaram boas maneiras antes de ensiná-lo a fazer as pessoas terem medo. E Josie se sentou em suas roupas de trabalho, que ainda carregavam um leve cheiro de armazém. Ela sentiu a distância entre seus 2 mundos, tão nitidamente quanto o brilho da vela tremeluzindo sobre a mesa. Eles conversaram sobre trabalho durante a primeira meia hora. Sobre o novo plano de turnos rotativos que Josie estava elaborando. Sobre os dados de rotatividade que ela havia coletado. Sobre os números que ela apresentava não para impressionar, mas porque realmente acreditava que eles importavam. E Pax ouvia sem interromper, sem verificar o telefone. Aqueles olhos azul-acinzentados fixos nela, de uma maneira que fazia Josie querer dizer mais e também querer parar. Porque a intensidade de seu olhar parecia ter peso físico. Então a conversa saiu dos trilhos do trabalho, e nenhum deles soube exatamente quando. Talvez tenha sido quando Josie mencionou que muitos trabalhadores do turno da noite faziam horas extras porque durante o dia tinham que levar os filhos à escola.
E Pax pousou sua taça de vinho mais lentamente do que o normal. Talvez tenha sido quando a luz da vela projetou uma sombra sobre a cicatriz em sua mandíbula, e Josie percebeu que era mais longa do que ela pensava, descendo mais perto de seu pescoço. E ela se perguntou quem havia causado aquela ferida e onde essa pessoa estava agora. Mas quando quer que a mudança tenha acontecido, quando Josie percebeu, eles não estavam mais falando sobre gráficos de pessoal. Ela se ouviu perguntar e não sabia de onde veio a coragem. Talvez da primeira taça de vinho que ela tomou em 4 anos. Ou de algo em seus olhos que convidava à verdade, mesmo quando sua boca nunca oferecia um convite. Ela perguntou por que ele construiu tudo aquilo. A torre, o império, o restaurante nas nuvens destinado a um homem se sentar e comer sozinho. Enquanto seu filho não queria ficar no mesmo quarto com ele por mais de 10 minutos. Ela sabia que aquela pergunta poderia fazê-la ser demitida na hora, ou pior. E por meio segundo depois que saiu de seus lábios, Josie sentiu o frio familiar do arrependimento subir pela nuca. Mas Pax não ficou com raiva. Ele girou a taça de vinho lentamente entre 2 dedos, olhando para além dela, em direção ao horizonte, onde as luzes da cidade piscavam como a respiração de alguma criatura enorme. E quando ele respondeu, sua voz estava mais suave do que Josie jamais ouvira. Tão suave que ela teve que se inclinar para a frente para captar cada palavra. Porque a força não pode colocar seu filho na cama à noite, ele disse. Josie não respondeu. Ela não precisava, porque aquela frase não exigia uma resposta. Exigia uma testemunha. E naquela noite ela era a única testemunha do momento. O chefe mais poderoso de Chicago admitiu que sua força era inútil contra a hora de dormir de uma criança de 8 anos. O jantar terminou em silêncio. Não o silêncio pesado da entrevista quando ela mencionou os gêmeos, mas o estranho silêncio de duas pessoas que se viram mais claramente do que qualquer uma delas havia planejado. Hector a levou de volta para a Zona Sul, por ruas que escureciam a cada minuto. E durante todo o caminho, ninguém falou. Mas Josie observou as luzes da cidade se tornarem um borrão através da janela do carro, enquanto deixavam o centro para trás. E ela pensou que acabara de jantar com o perigo e com uma solidão tão vasta que era quase algo que se podia tocar. E ela não sabia qual dos dois a assustava mais. Josie começou a mudar as coisas a partir dos menores detalhes, do tipo que ninguém pensava que precisava de mudança. Na primeira semana, ela propôs um novo cronograma rotativo para os trabalhadores do turno da noite. Não o tipo de rotação que parece boa no papel, enquanto na realidade ainda força as pessoas a trechos de 12 horas. Mas um cronograma real que reduzia as noites consecutivas para 3 em vez de 6, com dias de recuperação intercalados. Para que um corpo e uma mente humanos não fossem esmagados sob as rodas da produtividade. Na segunda semana, ela instalou um banheiro temporário para motoristas de longa distância. Nada chique, apenas camas dobráveis, cobertores limpos, uma torneira de água quente e uma máquina de café. Mas para homens acostumados a cochilar ao volante em paradas de caminhão na estrada, era um mundo totalmente diferente. Na terceira semana, ela apresentou uma proposta para um programa de apoio à família dos funcionários, incluindo cobertura de saúde expandida para crianças, dias de folga de emergência quando uma criança estivesse doente, sem desconto no pagamento, e uma linha direta de saúde mental gratuita para qualquer pessoa tão exausta que não reconhecesse mais que estava exausta. Cada proposta vinha com uma planilha de custos detalhada que Josie construía às 2 da manhã, na pequena mesa de cozinha dobrável, em seu apartamento na Zona Sul, depois que os gêmeos dormiam. E cada planilha provava a mesma coisa. Manter um bom trabalhador custava muito menos do que substituí-lo depois que ele ia embora. Nem todos ficaram felizes. Preston Voss, o diretor de operações que estava na Kensington Holdings desde antes de Josie saber andar, foi o primeiro e mais agressivo dos oponentes. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com um rosto quadrado e uma mandíbula pesada, sempre usando uma camisa branca para dentro da calça, como um uniforme de uma era em que gestão significava gritar e funcionários significavam resistência silenciosa. Josie entendeu desde o primeiro dia que Preston não era apenas um velho diretor de operações perdendo o controle do poder. Ele era a ligação entre o lado claro e o lado escuro do império. O homem que gerenciava tanto os caminhões listados no cronograma, quanto os caminhões que chegavam às 2 da manhã, como Reggie havia sussurrado para ela.
e as mudanças de Josie ameaçavam ambos os lados ao mesmo tempo. Preston resistiu. Não gritando em reuniões, mas de uma forma muito mais perigosa. Ele atrasava silenciosamente cada proposta. Enviava página após página de e-mails de refutação para o conselho em linguagem educada, onde cada frase implicava que aquela garota de 27 anos não sabia que estava brincando com fogo. E em cada reunião ele olhava para Josie com olhos que diziam mais claramente do que qualquer e-mail que ele a considerava uma ameaça que precisava ser removida. As coisas chegaram a um ponto de ruptura na reunião da alta administração da quarta semana. Preston se levantou lentamente, abotoou o paletó em um ato deliberado de desafio e declarou na frente de todo o conselho que essas mudanças eram um sério desperdício de recursos e que um gerente sem experiência neste nível não deveria receber autoridade para tomar decisões que afetassem toda uma cadeia de operações. A sala ficou em silêncio. 12 rostos se viraram para a cabeceira da mesa onde Pax estava sentado. E Josie percebeu que não era a primeira vez que aquela sala esperava por um julgamento daquela cadeira. E não era a primeira vez que suor aparecia na testa da pessoa que ousava falar. Pax não se levantou. Ele não ergueu a voz. Ele não mudou de postura. Ele nem mesmo olhou para Preston. Ele encarou a mesa de madeira polida à sua frente, como se as palavras que estava prestes a dizer não merecessem que ele levantasse a cabeça. Então ele falou em um tom baixo e uniforme, que era quase um sussurro. A senhorita Calloway tem total autoridade. Qualquer pessoa com um problema fala comigo. Nenhuma sílaba extra, nenhuma palavra enfatizada, porque nada precisava de ênfase quando a sala inteira parou de respirar. Preston Voss sentou-se como se alguém tivesse cortado o fio que o mantinha em pé. Seu rosto ficou branco e ele não abriu a boca novamente pelo resto da reunião. Josie sentou-se ali, com o coração batendo rápido, mas o rosto calmo. E naquele momento, ela viu mais claramente do que nunca o que só sentira de forma nebulosa desde o primeiro dia em que pisou neste império. O poder de Paxton Kensington não vinha do título de CEO impresso em um cartão de visita. Não vinha do terraço do Maybach ou do terno sob medida. Vinha do puro medo que ele havia plantado em cada pessoa naquela sala, por métodos que Josie não conhecia e não tinha certeza se queria conhecer. E esse mesmo medo a estava protegendo hoje. Mas também a lembrava de que a linha entre ser abrigada e ser aprisionada pode, às vezes, ser mais fina do que um único fio de cabelo. Numa tarde de sexta-feira, no final de seu primeiro mês, Josie levou o relatório de resultados sobre o novo cronograma rotativo para o escritório de Pax no último andar. E ela ouviu a voz dele antes de vê-lo. A voz atravessava a porta de carvalho, deixada ligeiramente aberta, baixa e plana como sempre. Mas havia algo sob aquela calma que baixava a temperatura no corredor em alguns graus, como se cada palavra que ele falava saísse carregando seu próprio calor negativo. Ele estava ao telefone, e embora Josie não conseguisse entender todas as palavras, ela entendeu o suficiente para saber que não era uma chamada de negócios normal. Era o tipo de chamada em que a pessoa do outro lado estava sendo informada exatamente o que aconteceria se não cumprisse. O tipo de chamada que Josie sabia que não pertencia a nenhum manual do funcionário. Ela bateu suavemente, mas ninguém respondeu porque Pax continuou falando. Então ela empurrou a porta, entrou e parou abruptamente na soleira. Flynn estava sentado no sofá de couro no canto. Seus pés não alcançavam o chão porque o sofá era muito alto. Um iPad estava em seu colo, seu dedo deslizando por hábito, enquanto seus olhos não estavam realmente no jogo. Ele usava um uniforme de escola particular, uma camisa polo azul dentro de calças caqui. Sua mochila ainda estava em seus ombros, como se ele estivesse sentado ali desde que a escola terminou, e ninguém pensou em dizer para ele tirá-la. Pax estava perto da janela, de costas para os dois. Uma mão segurava o telefone firmemente na orelha, a outra estava cerrada ao seu lado. E ele não tinha olhado para o filho nenhuma vez desde que Josie entrou. Josie olhou do pai para o filho e depois do filho para o pai. A distância entre o sofá e a janela era de apenas 5 passos, mas parecia tão distante quanto 2 continentes. Ela se aproximou e sentou-se ao lado de Flynn, gentilmente, sem movimentos bruscos. Da mesma forma que ela sempre se sentava ao lado de Theo quando seu menino chiava no meio da noite e precisava saber que alguém estava lá. Flynn olhou para ela, e a primeira coisa que Josie notou foram seus olhos.
o mesmo azul acinzentado de seu pai. Mas em vez de frieza, eles carregavam algo mais velho e mais cansado do que qualquer criança de 8 anos deveria ter. E isso causou uma dor aguda no peito de Josie. Os olhos de uma criança que viu demais o que 8 anos não deveriam ver e entendeu demais o que 8 anos não deveriam entender. Ele não perguntou quem ela era. Ele não pareceu surpreso. Ele apenas a observou por um momento, depois olhou para o pai ainda ao telefone com uma voz que fazia a pessoa do outro lado encolher. Então ele olhou de volta para Josie e disse em um tom tão calmo que doía: "Ele está sempre ocupado fazendo as pessoas terem medo. Acho que ele não sabe fazer mais nada." Josie não respondeu imediatamente, porque estava engolindo o nó na garganta. E ela olhou para o menino de 8 anos sentado em um sofá de couro caro, em um escritório no topo de uma torre. Seus pés não alcançavam o chão, sua mochila ainda estava em seus ombros. E ela viu que Flynn não estava com raiva do pai. Ele já havia passado da raiva há muito tempo. O que restava naquele pequeno rosto era a aceitação silenciosa de uma criança que parou de esperar por algo diferente. Pax terminou a ligação alguns minutos depois e se virou para encontrar Josie sentada ao lado de seu filho. E por um instante, ela leu algo em seu rosto que parecia surpresa. Então, foi imediatamente sufocado por sua calma familiar. Josie colocou o relatório sobre a mesa, mas em vez de falar sobre cronogramas e rotatividade, ela olhou diretamente nos olhos de Pax e repetiu exatamente o que Flynn acabara de dizer, palavra por palavra, sem adicionar e sem suavizar, porque ela acreditava que aquela frase precisava ser ouvida pela pessoa certa, e ela não se perdoaria se a envolvesse no acolchoamento da delicadeza. O rosto de Pax não mudou. Nenhum músculo se moveu, nem os olhos, nem a boca, nem a mandíbula. Mas sua mão se fechou na beirada da cadeira, e Josie viu seus nós dos dedos ficarem brancos, tão brancos que o osso quase aparecia através da pele. E ele manteve aquele aperto durante um silêncio, tão longo que Josie contou seu próprio batimento cardíaco 7 vezes antes que ele finalmente soltasse. Ele não disse nada a ela. Nenhum obrigado, nenhuma explicação, nenhuma negação. Ele apenas assentiu uma vez, curto e final, e depois voltou seus olhos para a janela. Josie entendeu que era um sinal para ela sair, e ela saiu. Mas naquela noite, enquanto Hector a levava de volta para a Zona Sul, ela fez uma pergunta que sabia que não deveria. Se ele voltaria para casa mais cedo naquela noite. Hector ficou em silêncio por 3 cruzamentos. Depois disse em sua voz baixa e seca de sempre que seu chefe havia saído do escritório às 6 e dirigido para casa. E que era a primeira vez em muito tempo que ele fazia isso. Josie não perguntou mais nada, mas fechou os olhos no banco de trás e imaginou Paxton Kensington sentado ao lado de seu filho em outro sofá, em alguma casa. Em silêncio, sem saber o que dizer, mas presente. E às vezes, estar presente é o suficiente antes de aprender a fazer qualquer outra coisa. Outro mês se passou e Josie começou a notar um padrão que não conseguia explicar com a lógica do local de trabalho. Pax começou a aparecer no centro de distribuição com mais e mais frequência. Sem aviso, sem compromissos, sem assistentes, sem papelada. Apenas aparecendo em algum canto do vasto armazém e ficando lá, com as mãos nos bolsos, observando silenciosamente. Na primeira vez, Josie pensou que ele estava verificando as operações como qualquer CEO faria. Na segunda vez, ela pensou que ele a estava observando. Na terceira vez, ela percebeu que ele não estava olhando para os números na parede ou para as linhas de triagem. Ele estava olhando para ela. Ele observava a maneira como ela caminhava entre as prateleiras e parava ao lado das equipes do turno da tarde. A maneira como ela dobrava os joelhos ou se agachava para que seus olhos ficassem no mesmo nível que os deles quando se sentavam em caixotes para almoçar. Porque Josie havia aprendido em 3 anos administrando seu antigo armazém que as pessoas não se abrem para alguém que fica de pé sobre elas. Elas se abrem para alguém que as encontra no mesmo nível. Ele observava a maneira como ela assentia quando ouvia, não o aceno performático de um gerente preenchendo um formulário, mas o tipo de aceno que faz a outra pessoa continuar falando porque sabe que está sendo verdadeiramente ouvida. E toda vez que Josie acidentalmente encontrava seu olhar à distância, Pax não desviava o olhar. Ele a segurava em seus olhos por um instante a mais antes de finalmente se virar e ir para outro lugar. E esse instante
se tornava um pouco mais longo a cada vez, como se ele estivesse tentando entender algo nela para o qual ainda não havia encontrado um nome. Então veio a noite chuvosa. Josie ficou até tarde para terminar uma análise de custos para o turno da noite. E lá fora, a chuva caía forte, daquele jeito do final do inverno de Chicago. Chuva fria misturada com o vento do Lago Michigan, que pode cortar a pele se você ficar nela por tempo suficiente. Quando ela saiu pela porta do armazém, perto das 10 da noite, apertando seu casaco fino ao redor do corpo, ela viu o Maybach preto estacionado na beira do pátio. Estava sob um poste de luz, borrado pela cortina de chuva, e uma figura estava ao lado do carro. Não era Hector, era Pax. Ele estava lá, com seu longo casaco encharcado de chuva, sem guarda-chuva. A gola estava levantada, mas a água ainda escorria pela cicatriz em sua mandíbula e ao longo de seu pescoço. E ele estava parado como se estivesse ali há muito tempo. Tempo suficiente para a chuva encharcar o tecido externo. Josie parou sob o toldo do armazém, seu coração batendo mais rápido, e ela o olhou através da chuva. Ele não explicou, ele não disse uma palavra. Ele apenas esperou até que ela entrasse no carro, com a porta já aberta por Hector do outro lado. Então ele deu um breve aceno de cabeça, como se confirmasse algo para si mesmo. Virou-se, entrou em seu próprio veículo e partiu na frente. Dentro do carro, Josie sentou-se muito quieta, ouvindo a chuva bater no teto. Seus dedos apertavam firmemente a borda de seu casaco úmido. Ela disse a si mesma, com a voz mais severa que tinha: "Ele é seu chefe. Ele é perigoso. Verdadeiramente perigoso. Não o tipo de perigo de um romance, mas o tipo em que as pessoas desaparecem de uma lista de funcionários e ninguém ousa dizer seu nome. Ele pertence ao mundo de portas de aço com fechaduras codificadas e caminhões que chegam às 2 da manhã. Um mundo no qual ela não tinha permissão para entrar e não deveria querer entrar. Ela tinha 2 filhos dormindo na Zona Sul, em um apartamento onde o aquecedor funcionava com metade da potência. 2 filhos que precisavam dela com a mente clara, precisavam dela segura. Precisavam que ela tomasse decisões com a razão, em vez de com o pulso acelerado batendo em seu peito às 10 da noite, no banco de trás de um carro que não era dela. Ela disse a si mesma tudo isso, e cada palavra era verdade. Mas quando fechou os olhos, ela ainda o via parado na chuva, sem guarda-chuva, esperando até que ela estivesse segura antes de partir. E ela sabia que algum fio entre eles estava se apertando um pouco mais a cada dia. Trançado de momentos sem nome, de olhares mantidos por um instante a mais. De uma tarde de sexta-feira sentada ao lado do filho dele e de uma noite chuvosa com ele esperando no pátio. E Josie sabia que deveria cortar aquele fio agora mesmo, antes que ele se apertasse demais. Mas sua mão permaneceu agarrada à borda molhada de seu casaco. E ela percebeu, com uma honestidade implacável, que não tinha mais certeza se queria cortá-lo. A batida na porta soou a 1h20 da manhã. E não era o tipo de batida que você atende. Era o tipo de soco, o tipo de punho batendo na madeira fina com todo o peso da embriaguez e do desespero. E Josie soube quem era antes de estar totalmente acordada. Porque havia apenas uma pessoa neste mundo que usava os nós dos dedos à meia-noite. Ela ficou deitada por um segundo, o teto rachado se tornando um borrão no escuro. Então a segunda batida soou, e com ela veio uma voz que ela não ouvia há 4 anos, mas reconheceu instantaneamente. Porque algumas vozes queimam na memória através da dor, não do amor. Bryce Calloway, seu ex-marido. O homem que foi embora quando a barriga dela era tão grande que ela não conseguia ver os dedos dos pés. Quando os 2 bebês dentro dela lutavam para sobreviver. Quando ela estava sozinha em uma cama de hospital, ouvindo um médico dizer que precisavam de uma cirurgia de emergência, e ela assinou com a mão trêmula, sem ninguém segurando o outro lado dela. Ele estava do lado de fora da porta e estava bêbado. Josie rolou para fora da cama com cuidado, para não acordar Theo e Margot, aninhados juntos do outro lado. Mas a terceira batida assustou Margot de qualquer maneira. A menina se endireitou, os óculos grossos tortos no travesseiro, os olhos arregalados de medo no escuro. E Theo acordou logo depois dela. Seu primeiro reflexo foi alcançar o inalador de asma ao lado do travesseiro, porque o medo sempre apertava seu peito. Josie falou rápido e baixo, sua voz tão firme que ela mesma se surpreendeu.
Ela disse às crianças para irem para o quarto de Martha agora mesmo. E Martha já estava com a porta aberta. A mulher de 68 anos estava lá, em sua camisola floral, com os olhos afiados como se nunca tivesse dormido. E sem uma palavra, ela reuniu as duas crianças em seu quarto e trancou a porta. Josie ouviu os soluços de Margot através da porta. O sussurro áspero de conforto de Martha e o chiado de Theo se tornando mais pesado do que o normal. Josie foi até a porta da frente. Ela não acendeu a luz porque não queria que ele visse suas mãos tremendo. Pelo olho mágico, ela o viu, e 4 anos não tinham sido gentis. Bryce Calloway. Ele estava mais magro, o rosto inchado e cinzento, os olhos injetados de sangue, o casaco imundo e o jeans rasgado nos joelhos. E o fedor de bebida barata e suor atravessava a fina porta de madeira. Ele bateu de novo, desta vez com a palma da mão, e gritou que ela lhe devia, que ela tinha arruinado sua vida, que se não fosse por aquelas duas crianças, ele não teria tido que fugir. Não teria tido que pedir dinheiro emprestado a pessoas que agora o caçavam pela cidade. Josie ouviu cada palavra, e cada uma cortou como uma lâmina. Não uma lâmina nova, mas uma antiga que estava alojada em seu peito há anos, e ele estava simplesmente torcendo-a mais fundo. Ela destrancou a porta, abriu-a e se postou na soleira, com as duas mãos apoiadas no batente. Ele a encarou, os olhos vermelhos tentando focar. E Josie viu naqueles olhos não arrependimento, não amor, não nenhuma das coisas que ela tolamente esperara nos primeiros meses depois que ele desapareceu. Ela viu apenas o desespero egoísta de um homem que precisava de dinheiro para pagar as mesmas pessoas que ela ouvira serem rivais da família Kensington. E ela entendeu que ele não tinha vindo por ela ou pelas crianças. Ele tinha vindo por si mesmo. Como sempre, como todas as vezes. Como todo o curto casamento que ela pensou ser amor, mas que se revelou nada mais do que o hábito de uma mulher de aceitar menos, porque ainda não sabia que merecia mais. Suas mãos tremiam, mas sua voz não quando ela falou. Você foi embora. Você não tem o direito de voltar. Os olhos de Bryce escureceram, sua mandíbula se contraiu, e ele se moveu um passo rápido demais para Josie reagir. Sua mão agarrou o colarinho dela, torcendo o tecido, puxando-a para perto até que ela sentiu o cheiro de uísque barato em seu hálito. E ele rosnou que ela não podia falar com ele daquele jeito, que ele ainda era o pai deles, não importava o que o tribunal dissesse. Josie não gritou, ela não chorou, ela apenas olhou diretamente em seus olhos com o tipo de olhar que 4 anos criando 2 bebês prematuros sozinha forjaram em aço. Mas a mão dele ainda torcia seu colarinho, e ela sentiu o tecido morder a pele de seu pescoço. Então seu telefone escorregou do bolso da camisola e caiu no chão de madeira, e a tela brilhou intensamente no corredor escuro. Na tela, o telefone começou a vibrar com uma chamada recebida, e o nome que piscou urgentemente no escuro era Pax Kensington. Bryce olhou para baixo e Josie viu algo mudar em seu rosto. Não medo instantâneo, mas o lento reconhecimento de um homem bêbado enquanto seu cérebro tentava juntar as peças. Kensington, um nome que qualquer um envolvido no submundo de Chicago conhecia e temia. Seu aperto afrouxou pela metade. Então, do final do corredor, veio o grito de um vizinho dizendo que tinha chamado a polícia. E aquele grito, combinado com o nome na tela do telefone, foi o suficiente. Bryce soltou o colarinho de Josie, recuou 2 passos, olhou para ela uma última vez com olhos misturados de ódio e pânico. Depois se virou e desceu as escadas correndo. Seus sapatos martelando os degraus, o som desaparecendo como um batimento cardíaco que para. Josie ficou ali por um momento, ainda segurando o batente da porta com as 2 mãos. Então suas pernas fraquejaram e ela desabou na soleira. Joelhos puxados para o peito, testa pressionada nos joelhos. E ela não chorou, não imediatamente. Ela apenas ficou sentada ali, respirando curto e superficialmente, do jeito que Theo respirava quando um ataque de asma começava. E seu telefone estava no chão ao lado dela. A tela agora escura, mas aquele nome ainda queimando em sua mente como o rastro de luz depois que uma lâmpada é desligada. Na manhã seguinte, às 6h15, no escritório no último andar da Torre Kensington, enquanto Chicago, além do vidro, ainda estava mergulhada naquela luz cinzenta que ainda não se tornara dia, Hector Vance estava em frente à mesa de Pax e relatava tudo o que havia acontecido no apartamento da Zona Sul na noite anterior.
Hector falava em uma cadência plana, seca e precisa, como um relatório militar. Desde o momento em que Bryce Calloway apareceu no final do corredor a 1h17, até o momento em que desceu as escadas correndo a 1h32, incluindo o detalhe dele agarrando o colarinho de Josie e o detalhe da tela do telefone se acendendo com a chamada do próprio chefe, enquanto ele tentava avisá-la do intruso. Josie não sabia disso. Ela não sabia que, desde o primeiro dia em que começou a trabalhar na Kensington Holdings, um carro ficava estacionado a 3 quarteirões de seu apartamento todas as noites. Dentro dele, um dos homens de Hector observava quem entrava e saía pela escadaria que levava ao seu andar. E não era coincidência ou bondade. Era procedimento padrão. Pax aplicava isso a qualquer um que tivesse informações sensíveis sobre como o Império operava. Mas Hector trabalhava para a Pax há tempo suficiente para perceber que o carro do lado de fora do apartamento de Josie havia sido designado mais rápido do que o procedimento normal. E o número de guardas era maior do que o necessário para um gerente de armazém. Pax ouviu o relatório inteiro sem se mover, sem interromper, sem mudar de postura. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa, e seu rosto estava tão calmo que era mais assustador do que qualquer explosão. Porque Hector sabia que quando o chefe gritava, significava que o chefe ainda estava controlando a situação. E quando o chefe ficava em silêncio, significava que alguém estava prestes a se arrepender de algo muito profundamente. Quando Hector terminou, Pax permaneceu imóvel por mais 10 segundos. Então ele disse 6 palavras com uma voz sem altos ou baixos. Tão plana quanto o gelo no Lago Michigan em janeiro. Encontre Bryce Calloway. Traga-o para mim. Hector assentiu uma vez, virou-se e saiu. E ele não perguntou como lidar com a situação, porque essa pergunta seria respondida depois que Bryce estivesse sentado na frente de Pax. E Hector já havia testemunhado reuniões suficientes como aquela para saber que o resultado dependia do que Pax visse nos olhos do outro homem. Josie chegou à empresa às 8 da manhã, cruzando o saguão de mármore com um passo mais firme do que se sentia por dentro. E em volta do pescoço, ela usava um cachecol de lã que Martha havia enrolado para ela antes de sair de casa. Não por calor, mas porque sob o cachecol havia um hematoma em forma de ponta de dedo, onde Bryce havia torcido seu colarinho na noite anterior. Um hematoma que ela viu no espelho naquela manhã e tentou se convencer de que não era tão ruim quanto parecia, embora fosse exatamente tão ruim quanto parecia. Ela nem mesmo se sentou em sua mesa quando o telefone interno tocou. E a voz da secretária disse que o Sr. Kensington queria vê-la imediatamente. Josie entrou no escritório de Pax e a porta se fechou atrás dela. Pax estava perto da janela, de costas para ela. E quando ele se virou para olhá-la, Josie soube na mesma hora que ele sabia. Ele sabia de tudo. Aqueles olhos azul acinzentados piscaram uma vez para o cachecol em seu pescoço, tão rápido que ninguém mais teria notado. Mas Josie notou, e ela viu algo naqueles olhos se contrair, depois inflamar em um instante, antes de ser sufocado pela calma. Ele não perguntou sobre o ferimento. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele não disse uma palavra sobre a noite anterior, como se não tivesse acontecido. Em vez disso, ele foi até sua mesa, pegou uma xícara de café já servida e ainda fumegante e a deslizou pela superfície polida em direção a ela com 2 dedos. Lentamente, da maneira como se desliza algo muito mais importante do que uma xícara de café. Então ele disse, naquela voz baixa e uniforme, que a partir daquela noite, alguém levaria ela e as crianças do apartamento para a escola, da escola para a empresa e da empresa de volta para casa, todos os dias. E isso não era um pedido, era uma decisão já tomada. Josie sentiu seu orgulho se erguer como uma parede reflexa. A parede que ela construiu ao longo de 4 anos, carregando tudo sozinha. A parede que dizia que ela não precisava de ninguém para protegê-la. Ela não precisava de pena. Ela havia passado por uma cesariana de emergência sem ninguém segurando sua mão. Então ela poderia passar por isso também. Ela abriu a boca para recusar. Mas então ela olhou nos olhos de Pax. Olhou de verdade. E ela não viu pena. Ela não viu a caridade de um homem rico. Ela viu raiva. Raiva fria e profunda como o fundo do Lago Michigan no inverno. E essa raiva não era dirigida a ela. Era dirigida ao homem que ousou colocar as mãos nela, a cada dedo que deixou um hematoma em sua garganta. E ela entendeu que isso não era generosidade.
Era a fúria controlada de um homem escolhendo proteger em vez de destruir, mesmo quando seus instintos se inclinavam para o outro lado. Josie pegou a xícara de café, com as duas mãos envolvendo a porcelana quente, e ela não conseguiu dizer nada além de um sussurrado "obrigada", porque esta era a primeira vez desde a noite em que ela estava sozinha em uma mesa de operação na 30ª semana de gravidez, a primeira vez em 4 longos anos, que alguém se colocou entre ela e a escuridão e disse que a partir de agora a escuridão teria que passar por ele antes de poder tocá-la. 3 dias depois, Martha ligou para Josie às 2 da tarde. Sua voz estava cansada e gasta, dizendo que estava com um resfriado forte desde a manhã. Ela não conseguia sair da cama e não podia ficar com os pequenos depois da escola, às 3, como sempre fazia. Josie estava no meio do chão do armazém, com o plano de turnos rotativos na mão, e sentiu aquela impotência familiar se instalar. O sentimento que toda mãe solteira conhece, quando o trabalho e os filhos a puxam em direções opostas e ela só tem um corpo. Ela ligou para a pré-escola para solicitar uma busca antecipada. Pediu ao motorista que Pax havia designado para levar Theo e Margot direto para a torre da Kensington Holdings, porque ela não podia deixar o armazém enquanto supervisionava uma troca de turno. E ela mandou uma mensagem para a recepcionista do saguão para deixar as crianças esperarem na área de assentos para visitantes. Quando Josie terminou e pegou o elevador do porão do armazém até o saguão principal, perto das 6 da noite, ela saiu e viu uma cena que sabia que se lembraria pelo resto da vida. Theo e Margot estavam sentados no grande sofá de couro no saguão. Eram tão pequenos que suas pernas balançavam a uma mão de distância do chão de mármore. No vasto espaço do saguão da torre de vidro, onde tudo era grande demais, brilhante demais, caro demais, em comparação com as duas vidas minúsculas pressionadas juntas, como pardais perdidos dentro de um palácio. Margot estava falando, e ela estava falando com Paxton Kensington. Pax estava em frente às crianças, ainda em seu terno sob medida, ainda com a leve cicatriz na mandíbula e os olhos azul acinzentados que uma vez fizeram uma sala de reuniões inteira parar de respirar. Mas sua postura era completamente diferente agora. Ele estava um pouco rígido, com os braços pendurados ao lado do corpo, como um homem que não sabe onde colocar as mãos. E ele não parecia o chefe mais poderoso de Chicago. Ele parecia um homem que acabara de ser desarmado por uma menina de 4 anos com óculos grossos. Margot inclinou o rosto para ele, com o pescoço esticado para trás porque ele era muito alto. E ela perguntou com uma voz clara e brilhante, sem medo algum, com a ousadia instintiva de uma criança que ainda não sabe de quem deve ter medo e de quem não deve. "Você consegue tocar o teto, moço?" Josie parou a 10 passos de distância e viu Pax piscar uma vez, depois olhar para o teto imponente do saguão e depois de volta para Margot. E em seu rosto havia uma expressão que Josie nunca tinha visto antes. O olhar de alguém que não tinha ideia do que fazer. Não porque a pergunta fosse difícil, mas porque sua mente não continha instruções para responder a uma criança de 4 anos fazendo a pergunta mais simples do mundo. Ele passou a vida inteira aprendendo a comandar o medo dos adultos e ninguém nunca o ensinou a falar com uma criança que não tinha medo. Então Theo falou. O menino estava sentado ao lado da irmã, com sua pequena mochila no colo. E enquanto ela observava, Josie percebeu que ele teve que usar o inalador porque o ar do prédio era frio e seco. O inalador repousava em sua mão direita com uma competência que doía de ver. A competência de uma criança de 4 anos que já sabia como borrifar remédio em seus próprios pulmões, como se fosse tão normal quanto amarrar os sapatos. E a mão de Margot tinha ido automaticamente para as costas dele por reflexo, porque ela estava acostumada a ajudá-lo a se acalmar quando o aperto vinha. Theo olhou para Pax com aqueles olhos grandes e sérios, as bordas ainda um pouco úmidas da medicação. E ele falou com uma voz ligeiramente rouca, cada palavra clara. "A mamãe também não consegue tocar o teto, mas ela alcança o céu porque se esforça muito." O saguão estava quase vazio então. Apenas alguns seguranças e uma recepcionista arrumando sua mesa. Mas Josie jurou que sentiu o enorme espaço ficar um grau mais silencioso depois das palavras de seu filho, como se o próprio prédio estivesse ouvindo. Pax olhou para Theo, depois olhou para cima, e seus olhos encontraram os de Josie através dos 10 passos de saguão aberto entre eles.
Josie baixou o olhar porque não conseguia suportar a força daquele olhar agora. Porque naqueles olhos azul acinzentados, ela viu o que estava tentando negar por semanas. Algo que ela não estava pronta para nomear, e ainda assim não tinha mais forças para fingir que não via. E Pax também sabia. Josie entendeu isso. Não porque ele disse algo, mas porque ele não disse. Ele apenas ficou ali, no saguão de mármore brilhante, em frente a duas crianças de 4 anos com os pés que não alcançavam o chão. E ambos os adultos sabiam que algo havia mudado entre eles. Leve como um sopro, e, no entanto, irreversível, como uma rachadura no gelo que, uma vez que está lá, nenhum inverno pode selar novamente. 2 semanas depois da noite em que Bryce apareceu, uma falha operacional de emergência ocorreu às 10 da noite, quando o sistema de triagem automatizado na Zona B parou de funcionar no meio do processamento da maior remessa do trimestre. A linha parou completamente. Centenas de pacotes ficaram presos na esteira e o turno da noite começou a entrar em pânico. Porque todos sabiam que frete atrasado significava dinheiro perdido. E dinheiro perdido significava que alguém seria responsabilizado de uma forma que, na Kensington Holdings, ninguém jamais queria ser responsabilizado. Josie estava em casa quando a ligação chegou. Ela disse a Martha para cuidar das crianças, entrou no carro e dirigiu com força para o armazém. E quando chegou, Pax já estava lá. Ele estava no meio do chão, com uma camisa social de mangas arregaçadas e sapatos de couro empoeirados com pó de concreto. Ele dava ordens curtas à equipe técnica com uma voz que fazia todos se moverem 2 vezes mais rápido. Eles trabalharam lado a lado por 3 horas. Josie coordenou os trabalhadores para transferir a carga para uma linha manual, enquanto Pax lidava com as ligações de clientes e fornecedores. E naquelas 3 horas, não havia chefe e funcionária, não havia distância. Apenas 2 pessoas impedindo um navio de afundar. E Josie percebeu que era a primeira vez que via Pax realmente trabalhar com as mãos, em vez de apenas com comandos. A maneira como ele arregaçava as mangas sem se importar com a sujeira. A maneira como ele chamava cada técnico pelo nome com tal precisão que parecia que ele se lembrava de cada pessoa em seu império, embora nunca deixasse ninguém ver isso. Quando a falha foi resolvida e o armazém voltou ao seu ritmo normal, perto da 1 da manhã, Josie saiu para a varanda do terraço para respirar. Seus pulmões precisavam de ar e sua mente precisava de espaço. Chicago se estendia abaixo como um tapete de luz. Milhões de pontos de luz piscando até o horizonte, onde a cidade encontrava a borda escura do Lago Michigan. E o vento da noite era frio, mas não cortante. Frio o suficiente para lembrá-la de que ainda estava viva depois de 3 horas de tensão. Ela ouviu passos atrás dela e não precisou se virar para saber quem era, porque aprendera a reconhecer sua passada sem nem perceber quando. Pax parou ao lado dela. Ambos encararam o horizonte sem dizer nada. E a distância entre o braço dela e o dele diminuiu lentamente até ser de apenas um passo, talvez menos. Josie não ousou olhar para baixo para medir. O ar entre eles se adensou, mais pesado que o vento, mais pesado que o cheiro de concreto e óleo de máquina ainda grudado em suas roupas. E Josie sentiu a atração tão claramente quanto a gravidade. Uma força sem nome, puxando a dele para ela através daquele único passo de espaço, inclinando-a em direção a ele, mesmo enquanto sua mente gritava todas as razões para ficar parada. Ela pensou em Theo dormindo com o inalador ao lado do travesseiro. Ela pensou em Margot encolhida como um pequeno gato. Ela pensou nas 3 portas de aço com fechaduras codificadas no final do corredor do armazém e nos caminhões que chegavam às 2 da manhã. Ela pensou em tudo isso e deu um passo para trás. Apenas um passo, mas reabriu um espaço que um segundo atrás quase deixara de existir. Pax não olhou para ela, seus olhos ainda no horizonte. Mas Josie viu sua mandíbula se contrair e depois relaxar. E quando ele falou, sua voz estava mais suave que o vento. Essa é a decisão certa. 4 palavras, calmas, corretas. Mas Josie ficou ali, observando seu perfil no brilho da cidade, e viu seus olhos dizerem o oposto. Eles diziam que ele não queria que ela recuasse, que o recuo dela era certo, e ele odiava isso. Odiava a distância que criava. E ele nunca admitiria isso em voz alta, porque ele era Paxton Kensington.
E admitir qualquer coisa significava dar a alguém poder sobre ele. E isso era algo que ele nunca fazia. Josie se virou e deixou a varanda, passou pela porta de vidro de volta para dentro. E seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos, em sua garganta, em seu peito, em todos os lugares. E ela sabia, com a clareza implacável de alguém que não podia mais mentir para si mesma, que estava se apaixonando pelo homem mais perigoso que já conhecera. E seu passo para trás na varanda naquela noite não foi porque ela não queria se aproximar. Foi porque ela queria demais. E essa profundidade de desejo era o que a assustava mais do que qualquer porta de aço codificada jamais poderia. Aconteceu em uma tarde normal de sábado. Normal de uma maneira que parecia quase cruel. Josie estava na cozinha preparando o almoço. Martha estava sentada na poltrona perto da janela, tricotando, enquanto Theo e Margot brincavam no pequeno quintal em frente ao apartamento. Um pedaço de concreto rachado onde alguém havia colocado um velho balanço de plástico. E os dois pequenos o tratavam como seu paraíso particular. Margot estava empurrando o balanço para Theo, e pela janela da cozinha, Josie viu seu filho rindo. A risada era rouca porque seus pulmões nunca lhe permitiam rir muito alto. Mas o sorriso era o mais largo possível, e essa foi a última imagem que ela viu antes que o mundo desabasse. Ela voltou para o fogão por exatamente 3 minutos para mexer o molho de macarrão. E quando olhou para fora novamente, o balanço estava se movendo vazio. Margot estava sozinha no meio do quintal, o rosto pálido, os braços pendurados ao lado do corpo. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía, como se ela estivesse gritando dentro de um sonho com o volume desligado. Josie correu para fora e, quando caiu de joelhos, agarrou os ombros de Margot e perguntou onde estava seu irmão. A menina finalmente emitiu um som. Não palavras, mas um grito cru arrancado do fundo de sua barriga. E dentro daquele grito, Josie captou 3 palavras quebradas. O homem levou o Theo. Josie nunca esqueceria o momento seguinte. O momento em que todo o seu corpo congelou por dentro, como se alguém tivesse derramado nitrogênio líquido em suas veias. E então se derreteu no pânico mais puro que ela já conhecera. De repente, Martha estava no quintal, segurando Margot com força enquanto discava 911, com as mãos tremendo tanto que errou o número 2 vezes. Sua voz engasgava enquanto dizia ao despachante que um homem havia pegado um menino de 4 anos, o colocado em um carro e partido. Josie sabia que era Bryce antes mesmo de Margot o descrever, porque não havia mais ninguém desesperado e estúpido o suficiente para sequestrar seu próprio filho. Não depois que uma ordem de custódia federal o privou de todos os direitos há mais de 3 anos. Depois que ele fugiu e nunca se deu ao trabalho de comparecer a uma única audiência. E o que ele havia feito agora não era uma disputa de custódia. Era sequestro de menor sob a lei federal. Uma acusação pesada o suficiente para render décadas na prisão. Mas Josie não estava pensando na lei então. Ela não estava pensando em acusações ou tribunais. Ela estava pensando em Theo, seu filho. O bebê que nasceu 3 meses antes do tempo, que uma vez ficou dentro de uma incubadora com um tubo de respiração menor que seu dedo mindinho. A criança com pulmões fracos que não conseguia correr rápido. A criança que carregava um inalador de asma para todos os lugares. E aquele inalador estava no assento do balanço lá fora, porque Theo não teve tempo de pegá-lo antes de ser levado. E Josie imaginou seu filho lutando para respirar em um carro com um homem bêbado que não saberia o que fazer quando o chiado começasse. E a imagem quase a fez desabar ali mesmo no concreto. Mas ela não desabou. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo tanto que teve que usar os 2 polegares para acertar o contato certo. E ela ligou para Pax. Tocou 2 vezes e ele atendeu. E Josie ouviu sua própria voz pela linha. Uma voz que ela não reconheceu, porque soava fina, rachada e desesperada o suficiente para fazê-la odiá-la. Mas ela não tinha tempo para odiar nada agora. Por favor, ela sussurrou. Meu filho. 2 palavras. Meu filho. E ela ouviu o silêncio do outro lado. Não o silêncio de alguém pensando, mas o silêncio de alguém que já havia decidido antes que sua frase terminasse. Então, um clique, e Pax encerrou a chamada sem dizer uma única palavra. Josie olhou para a tela escura e, pela primeira vez em sua vida, colocou a vida inteira de seu filho nas mãos de um homem.
E esse homem era aquele que o mundo chamava de monstro. As 2 horas seguintes foram as 2 horas mais longas da vida de Josephine Calloway. Mais longas que 20 horas de trabalho de parto prematuro. Mais longas que 3 meses olhando para seus bebês através do vidro da incubadora. Mais longas que todas as noites sem dormir contando o dinheiro do aluguel, somadas. Ela sentou-se no chão da cozinha, segurando Margot. E Margot se agarrou a ela com braços pequenos tão apertados que deixaram marcas vermelhas na pele de sua mãe. E as duas não falaram. Elas apenas ficaram sentadas ali, respirando, esperando. E a cada minuto que passava, Josie morria um pouco. Então a campainha tocou. Josie abriu a porta e Hector Vance estava lá, em seu familiar casaco preto, o rosto inexpressivo como sempre. Mas em seu ombro esquerdo, com a cabeça aninhada no pescoço de Hector, estava Theo, dormindo profundamente. Seus pequenos braços estavam frouxamente enrolados no pescoço do homem grande, e o menino não estava ferido. Nenhum arranhão. Apenas rastros de lágrimas secas em suas bochechas. Sua respiração ainda estava um pouco pesada, mas estável. Josie estendeu a mão para seu filho. E quando o peso quente e familiar de Theo passou do ombro de Hector para seus braços, suas pernas cederam. E ela afundou ali mesmo na soleira, embalando seu filho contra o peito, o rosto enterrado em seu cabelo. E ela chorou sem som, seu corpo tremendo, mas sem fazer barulho, porque não queria acordá-lo. Hector ficou ali por um momento, depois disse no tom mais breve que Bryce Calloway havia sido encontrado em um armazém abandonado no lado oeste da cidade. Ele estava vivo. Ele não estava gravemente ferido, mas não voltaria para Chicago novamente. Nunca mais. E o peso que Hector colocou na palavra nunca carregava algo absoluto. Algo que Josie entendeu que não deveria perguntar. Ela não perguntou. Ela não perguntou o que Bryce suportou durante aquelas 2 horas. Ela não perguntou como o encontraram. Ela não perguntou o que ele viu naquele armazém abandonado que garantiu que ele nunca mais ousaria pisar em Chicago. E Pax não explicou. Era um pacto não dito entre eles, assinado em silêncio na soleira do apartamento da Zona Sul, onde Josie segurava seu filho e entendia que a escuridão havia protegido sua criança. E ela aceitou isso não porque concordava com a escuridão, mas porque quando seu filho está em perigo, você não tem o luxo de julgar a mão que o traz de volta. Depois que Hector saiu, Josie trancou a porta, levou Theo para a cama ao lado de Margot. A menina já dormia nos braços de Martha, de tanto chorar. E Josie deitou as duas crianças juntas, puxou o cobertor até o peito delas, colocou o inalador de Theo ao lado do travesseiro por hábito. Depois ficou ali, observando-os respirar no escuro por 5 minutos, 10 minutos, talvez mais. Ela não contou. Ela apenas ficou ali, ouvindo a respiração deles, porque hoje ela quase perdeu aquele som para sempre. E ela precisava ouvi-lo por tempo suficiente para acreditar que era real. Então ela voltou para a cozinha, sentou-se no chão de azulejo frio com as costas contra os armários e chorou. Não o choro silencioso que ela havia treinado como rotina por 4 anos para que as crianças não ouvissem. Desta vez, ela chorou até seus ombros tremerem, até seu estômago se contrair, até as lágrimas escorrerem pelo queixo e encharcarem sua camisa. E ela nem mesmo as enxugou, porque não tinha forças para enxugar nada. Ela chorou pelas últimas 2 horas, pelo medo que a corroeu por dentro enquanto ela se sentava neste mesmo chão da cozinha, segurando Margot e esperando. Pelo momento em que imaginou Theo incapaz de respirar no carro de Bryce sem um inalador. Por todas as noites anteriores em que não se permitiu chorar, porque se ela chorasse, quem seria forte para os 2 pequenos? Martha saiu do quarto lentamente, porque seus joelhos eram velhos, e não disse uma palavra. Ela apenas se abaixou no chão ao lado de Josie, com as costas contra os mesmos armários, e colocou uma mão nas costas de Josie. Uma mão quente e enrugada, pousada imóvel entre as omoplatas de Josie. Sem esfregar, sem dar tapinhas, apenas descansando ali. Porque Martha viveu o suficiente para saber que, às vezes, as pessoas não precisam de conforto falado. Elas só precisam saber que alguém está sentado ao lado delas em um chão de cozinha frio à meia-noite. Josie não sabia por quanto tempo chorou. Talvez meia hora, talvez mais, até que as lágrimas realmente secassem. E ela ficou sentada ali, respirando com dificuldade, com os olhos inchados e ardendo.
Então a campainha tocou suavemente, apenas uma vez, como se a pessoa que a apertava soubesse que havia crianças dormindo lá dentro e não quisesse acordá-las. Martha olhou para Josie. Josie olhou para Martha. Então ela se levantou com as pernas ainda trêmulas, foi até a porta, espiou pelo olho mágico e seu coração parou por um instante. Paxton Kensington estava no corredor do terceiro andar do prédio da Zona Sul. Ele estava cercado por tinta descascando, uma luz fluorescente piscando no teto, azulejos rachados e o cheiro úmido de canos velhos. E ele estava ali, em um terno de 3 peças cinza-carvão, a gravata ainda apertada, os sapatos ainda polidos. Tão deslocado que era quase absurdo, como se alguém o tivesse recortado de uma capa da Forbes e colado em um mural de um bairro pobre. E a imagem era ao mesmo tempo impossível e bela, de uma forma que Josie não conseguiu evitar notar. Ele não entrou. Ele ficou na soleira, com os braços ao lado do corpo, e em sua mão direita, ele segurava uma pequena caixa. Ele a ofereceu a ela e disse que era um inalador de reserva para Theo, um tipo mais novo, de ação mais rápida, e que ele havia ligado para seu médico particular para a receita. Josie olhou para a caixa em sua mão, para os dedos longos e fortes segurando algo tão pequeno, com um cuidado que ela nunca o vira dar a mais nada. E algo dentro dela, algo que ela vinha sustentando com pura força de vontade por semanas. Aquela parede construída de orgulho, razão e medo desabou em um segundo. Ela não pensou. Ela deu um passo à frente e sua testa repousou contra o peito dele. E ela chorou de novo, mesmo pensando que já havia se esvaziado no chão da cozinha. Mas descobriu-se que existem diferentes tipos de lágrimas. As lágrimas do chão da cozinha eram de medo. Estas eram outra coisa, porque pela primeira vez alguém estava em sua porta à meia-noite, não para exigir dinheiro ou bater com o punho na madeira, mas para trazer remédio para seu filho. Pax ficou rígido, todo o seu corpo travado, como se alguém tivesse derramado concreto em sua espinha. E Josie sentiu isso através de sua testa contra o peito dele. Ela sentiu seu coração bater muito mais rápido que o normal, embora por fora ele parecesse uma estátua. E ela entendeu que ele não estava rígido porque não queria isso. Ele estava rígido porque não sabia como. Ele não sabia o que fazer quando uma mulher se inclinava nele e chorava. Porque talvez ninguém tivesse feito isso com ele há muito tempo. Ou talvez nunca. Então, lentamente, tão lentamente que Josie podia sentir cada milímetro de movimento. Uma de suas mãos se levantou e pousou em suas costas. Leve, pesada apenas com o peso de uma mão e nada mais. Como se ele tivesse medo de que, se pressionasse mais forte, ela se quebraria. Ou talvez ele se quebraria. Quanto tempo eles ficaram ali, Josie não sabia. Na soleira entre um corredor de tinta descascada e uma pequena cozinha. Entre o mundo dele e o dela. E Martha observava de dentro. Depois se virou silenciosamente e voltou para seu quarto, porque sabia que alguns momentos não são para testemunhas. Quando Josie finalmente recuou, com os olhos inchados e vermelhos, ela saiu para o corredor, e os dois se sentaram nos degraus do lado de fora do apartamento, sob a luz fluorescente piscante e o som de um cano pingando em algum lugar dentro da parede. E Pax falou. Pela primeira vez, ele falou não com uma voz de comando, ou de CEO, ou a voz de um chefe controlando tudo, mas com a voz cansada de um homem de 36 anos que carregou uma mentira por tempo demais. Minha mãe me ensinou que a misericórdia era um luxo que o poder não podia se permitir, ele disse com os olhos nos degraus. E eu acreditei nela por 36 anos. Ele fez uma pausa, depois levantou o rosto. E pela primeira vez, Josie viu aqueles olhos azul acinzentados, sem nenhuma armadura na frente deles. Nus, cansados e reais o suficiente para roubar seu fôlego. Então você entrou na minha sala de reuniões e eu percebi que tinha desperdiçado 36 anos acreditando na coisa errada. Josie sentou-se ao lado dele nos degraus daquele prédio desgastado da Zona Sul e disse a verdade com a voz rouca de tantas lágrimas. Eu não posso consertar você. Não era rejeição e não era crueldade. Era a verdade que ela devia a ele e a si mesma. Porque ela não podia consertar um homem construído da escuridão. Ela tinha 2 filhos que precisavam dela inteira, e ela não podia se queimar para manter outra pessoa aquecida. Pax olhou para ela, e não havia sorriso em sua boca, mas havia algo mais suave do que qualquer coisa que ela já vira naquele rosto.
Eu não estou pedindo que você me conserte, ele disse. Estou pedindo que você não vá embora. E Josie sentou-se ali, nos degraus descascados, ao lado do chefe da máfia mais poderoso de Chicago, ouvindo o cano pingar dentro da parede e o zumbido baixo da cidade ao longe. E ela não disse sim. Ela não disse não. Ela apenas deixou seu ombro tocar o ombro dele levemente. E ela não foi embora. 6 meses depois daquela noite nos degraus, o centro de distribuição da Kensington Holdings parecia um lugar completamente diferente. Mesmo que nenhuma parede tivesse sido repintada e nenhuma máquina tivesse sido substituída. O que mudou foram as pessoas. O sistema de turnos rotativos que Josie implementou reduziu os trechos noturnos consecutivos exatamente como o plano original prometia. O banheiro temporário para motoristas de longa distância funcionava a plena capacidade, com camas limpas, cobertores quentes e café quente. O programa de apoio à família dos funcionários foi implementado, desde a cobertura de saúde expandida para crianças até dias de folga remunerados de emergência. E os números não mentiam. A rotatividade caiu mais de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso economizou milhões para a empresa em custos de recrutamento e treinamento, que o conselho antes tratava como inevitáveis. A produtividade aumentou constantemente, mês após mês. Não porque alguém fosse forçado, mas porque as pessoas fazem um trabalho melhor quando não odeiam o lugar onde tem que aparecer todas as manhãs. Os acidentes de trabalho caíram para o ponto mais baixo em toda a história da empresa. Porque Josie lia todos os relatórios de segurança e encontrava as lacunas que as pessoas antes dela ou não se davam ao trabalho de ver, ou não ousavam ver. Reggie, o trabalhador que sussurrou para ela sobre os caminhões que chegavam às 2 da manhã em seu primeiro dia, era agora um líder de turno que todos respeitavam. E uma tarde, quando Josie passou pela área de carregamento, ele a parou. Ele olhou para ela com os olhos de um homem que passou 20 anos olhando para baixo e finalmente teve permissão para levantar a cabeça. E disse que pela primeira vez em 2 décadas, sentia que sua vida valia mais do que a carga nos caminhões. Josie apenas assentiu e sorriu. Mas quando se virou, teve que piscar rápido para impedir que as lágrimas caíssem no chão do armazém. Porque algumas frases tocavam a razão mais profunda pela qual ela fazia tudo aquilo. Pax observava tudo à distância, como sempre fazia. Aparecendo sem aviso, parado em algum canto e observando Josie administrar a coisa que ele construiu, mas que nunca soube como administrar com nada além do medo. E pouco a pouco, ele começou a tomar decisões que teriam sido impensáveis 6 meses antes. Ele se reuniu com seus advogados particulares para traçar um plano para separar a operação legítima da Kensington Holdings da rede do submundo. Um processo complexo e perigoso que exigia cortar, fio por fio, o que 3 gerações haviam trançado juntas. Mas Pax começou com a peça mais simples. Ele ordenou o fim de todos os caminhões que não estavam no cronograma no centro de distribuição que Josie gerenciava. E quando Hector perguntou se ele tinha certeza, Pax disse que o lugar onde ela trabalhava seria limpo. Cada palavra foi deliberada, e Hector não perguntou novamente. Os rumores da mudança chegaram a Lake Forest mais rápido que o vento. Orla Kensington, de 65 anos, com seus cabelos platinados curtos e afiados, vivia sozinha na propriedade da família com vista para o Lago Michigan. A mulher que construiu a fundação deste império ao lado de seu falecido marido e continuou a controlá-lo por trás da cortina depois que ele morreu. E seu filho assumiu o trono. A mãe que ensinou a Pax tudo o que ele sabia sobre poder, incluindo a lição de que a misericórdia era um luxo que um governante nunca poderia se permitir. Ela convocou Pax em uma noite de domingo, e quando ele entrou na sala de estar com um teto de 6 metros e uma lareira acesa, Orla estava sentada em sua poltrona familiar perto da janela. Ela olhava para o gramado escuro que descia até o lago. Ela não se virou quando o filho entrou, e disse que tinha ouvido falar das mudanças no centro de distribuição, sobre o plano de separação, sobre a garota da Zona Sul, e ela disse que a garota o estava tornando fraco, que a família Kensington não sobreviveu 3 gerações com base na bondade, que o pai dele morreu para proteger o que eles construíram. E agora Pax estava desmontando tudo por uma mãe solteira com olhos bonitos. Sua voz não estava com raiva, era mais fria que a raiva. A frieza de alguém que cortou a emoção há muito tempo e chamou a ausência de força.
Pax ficou no meio da sala de estar. A luz do fogo projetava uma sombra sobre a cicatriz em sua mandíbula. E ele olhou para sua mãe, a mulher que o deu à luz e também o moldou na coisa que ele agora tentava remover, camada por camada. E pela primeira vez em 36 anos, Paxton Kensington não baixou a cabeça para Orla Kensington. Ele não ergueu a voz, de forma alguma, porque era filho dela e aprendera que quanto mais suave a voz, maior o poder. Mas ele falou diretamente em seus olhos com uma firmeza como aço forjado. Você chama isso de fraqueza. Ele fez uma pausa. E nessa pausa, Josie estava na zona sul alimentando Theo e Margot, sem saber que a 30 metros de distância, um homem estava em frente à sua mãe, lutando por ela. Eu chamo da única razão pela qual vale a pena construir tudo isso. Orla encarou o filho, e naqueles velhos olhos afiados como gelo, algo se moveu. Não concordância. Ainda não. Mas talvez espanto, ou talvez a vaga lembrança de um tempo muito distante em que ela também acreditava em algo suave, antes que a vida lhe ensinasse que suavidade significava morte. E Pax viu aquela memória brilhar e escurecer novamente em seu olhar. Mas ele não precisava da aprovação dela. Ele só precisava que ela soubesse que ele havia escolhido. E nenhum poder, nem mesmo o poder da mulher que o gerou, mudaria isso. Um ano depois da noite em que Pax ficou em frente à sua mãe em Lake Forest, a Kensington Holdings registrou lucros recordes de seus negócios legítimos, superando todas as previsões dos mercados financeiros e provando para toda a indústria de logística que um império pode se sustentar sem usar a escuridão como sua fundação. A cerimônia de avaliação anual foi realizada no maior auditório de Chicago. Milhares de funcionários de todos os centros de distribuição do meio-oeste lotavam as fileiras de assentos. E quando Paxton Kensington subiu ao palco sob as luzes brilhantes e os aplausos estrondosos, ele não parecia o chefe que Josie conheceu na calçada da Avenida Michigan um ano atrás. Ele ainda era alto. A leve cicatriz ainda marcava sua mandíbula. Ele ainda carregava aqueles olhos azul acinzentados que podiam silenciar uma sala. Mas algo havia mudado na borda mais externa daquele rosto. A dureza não havia desaparecido, não completamente, mas havia se suavizado o suficiente para que qualquer um que prestasse atenção pudesse ver. Ele ficou no microfone sem anotações, sem um roteiro preparado. E falou com aquela mesma voz baixa, só que agora ela carregava o peso de um homem falando por experiência própria, em vez de teoria. Ele disse que o sucesso não é construído com medo ou algoritmos de maximização de lucro, que por 3 gerações de sua família, ele acreditou que o poder era tudo. Mas o último ano provou que o poder sem o coração das pessoas não é nada além de uma casca vazia esperando para desmoronar. Que cada número recorde celebrado hoje não veio de forçar as pessoas a fazerem mais. Veio de fazer as pessoas quererem ficar, porque sentiam que importavam. Ele disse: o verdadeiro sucesso é construído por pessoas que escolhem se importar umas com as outras. E essa frase ecoou pelo auditório. Depois caiu em um instante de silêncio antes que os aplausos irrompessem como um trovão. Pax olhou para a primeira fila e Josie estava lá, com roupas novas que não vieram de um brechó. E ao lado dela estavam Theo, Margot e Flynn. 3 crianças sentadas juntas nos assentos de veludo vermelho. Os pés de Theo e Margot ainda balançavam acima do chão porque as cadeiras do auditório eram muito altas. E Margot se inclinou para ajeitar os óculos de Theo porque estavam tortos, com a naturalidade de uma irmã mais velha que cuidava do irmão desde que ambos estavam em incubadoras. E Flynn sentou-se ao lado de Margot, curvando-se para explicar como aplaudir no ritmo. Porque Margot estava fora do ritmo. Ele guiava pacientemente uma menina de 5 anos com a adorável seriedade de um menino de 9 anos, o que fez Josie morder o lábio para não rir. As 4 crianças sentaram-se juntas, como se pertencessem umas às outras, muito antes de os adultos perceberem. E Josie olhou para elas, depois olhou para o palco, e seus olhos encontraram os de Pax através da distância entre a primeira fila e as luzes do palco. Pax deu a ela um pequeno aceno, discreto e breve. Um aceno que ninguém na multidão de milhares notaria. Mas Josie notou, porque aprendera a ler este homem através dos menores sinais. Ela acenou de volta, com os olhos úmidos. Não chorando, mas à beira disso, porque se lembrou da garota naquela calçada um ano atrás, com um colete de brechó e um coração partido.
E ela não conseguia acreditar que aquela garota e a mulher sentada aqui agora eram a mesma pessoa. Naquela noite, não houve restaurante no terraço nem vinho caro. Naquela noite, houve macarrão. O novo apartamento era maior e mais claro que o antigo estúdio da Zona Sul, em um bairro mais seguro. Josie sabia que Pax havia arranjado silenciosamente, mas nunca reivindicou como seu. E ela nunca perguntou, porque eles aprenderam a dar e receber sem rotular. E naquele apartamento, Josie fez macarrão com molho de tomate para Martha e as 3 crianças. Flynn ficou para o jantar e ele riu. Riu de verdade. Não o sorriso educado e velho demais que Josie viu da primeira vez no escritório de Pax, mas uma risada que explodiu dele quando Margot sujou a ponta do nariz com molho de tomate. Então ela apertou os olhos, tentando ver através das lentes grossas, fazendo uma careta tão engraçada que até Theo riu junto enquanto tossia levemente. E Flynn riu, e Martha riu, e a pequena cozinha tremeu com a risada de 3 crianças e uma velha senhora. Pax chegou tarde. Ele parou na porta, ainda de terno, ainda com aqueles olhos azul acinzentados. Mas ele ficou ali, olhando para dentro, olhando para 3 crianças ao redor da mesa com molho de tomate no rosto. Olhando para Martha, levantando um pano para limpar o nariz de Margot. Olhando para Josie perto do fogão, de avental, com uma colher de pau na mão. E em seu rosto estava a expressão de um homem parado em frente a algo que nenhum de seus impérios poderia comprar. Martha olhou para cima, viu-o ali e falou com uma voz sem reverência por chefes, bilionários ou títulos. Porque Martha tinha 68 anos e viveu o suficiente para não temer ninguém. Entre aqui, antes que esfrie. E Paxton Kensington, o homem que toda Chicago uma vez temeu, o homem que construiu um império com sangue e medo, o homem cuja própria mãe lhe ensinou que a misericórdia era um luxo, atravessou a soleira de um pequeno apartamento como um homem comum, permitido pela primeira vez em sua vida a voltar para casa. Semanas depois, em uma tarde de fim de semana, Josie caminhava pelo mesmo trecho da Avenida Michigan, onde tudo começou. Sua mão esquerda segurava a de Margot, sua mão direita segurava a de Theo. O menino caminhava com mais firmeza do que um ano atrás, embora ainda carregasse seu inalador em uma pequena mochila. E Pax caminhava ao lado deles com Flynn em seus ombros, porque o menino reclamou que suas pernas estavam cansadas. Embora Josie suspeitasse que ele só queria que o pai o carregasse. E Pax suspeitava que gostava de carregar seu filho mais do que jamais pensou que gostaria. O vento do lago Michigan varria a avenida. Ainda frio, ainda carregando aquela mordida dos grandes lagos. Mas não cortava mais Josie, porque ela usava um casaco quente. E ao seu lado havia mãos segurando as suas. E à sua frente havia uma estrada que ela não precisava mais percorrer sozinha. Ela se lembrou da garota que esteve aqui um ano atrás, com uma pasta de documentos gasta debaixo do braço. O aluguel atrasado há 14 dias, um inalador que ela precisava comprar para o filho e dinheiro insuficiente. E o som de passos atrás dela que mudou tudo. A vida não é mágica. Pax ainda era um homem com escuridão ligada a ele. A cicatriz em sua mandíbula ainda estava lá, como um lembrete de um passado que não se pode apagar. E a estrada à frente ainda tinha curvas, nenhuma delas que eles pudessem ver ainda. Mas naquela calçada, naquele momento, 3 crianças estavam rindo e 2 adultos estavam escolhendo caminhar em direção à luz. E às vezes, isso é o suficiente. A história de Josie e Pax não é apenas uma história de amor entre uma mãe solteira e um chefe poderoso. É um lembrete de que, por trás de cada lacuna no currículo, há um ser humano carregando algo mais pesado do que qualquer emprego. Que a bondade não é fraqueza, é a forma mais rara de coragem. Que, às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar sua vida inteira é uma pessoa lá acreditando que merece uma chance. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvi-lo hoje. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para que histórias significativas como esta possam chegar até você todos os dias. Queremos ouvir de você. Como esta história fez você se sentir? Ela te lembrou de alguém na vida real? Qual momento te tocou mais profundamente? Escreva nos comentários abaixo, pois lemos cada linha e cada compartilhamento do seu coração é a maior motivação para continuarmos contando histórias como esta. Desejo a todos que estão assistindo a este vídeo
muita saúde, uma vida alegre e dias de paz. Obrigado por ficar conosco até o último minuto. Adeus e vejo você no próximo vídeo.